quarta aula da jornada do despertar espiritual. Amém, queridos? Amém? Aleluia! Eu gostaria de, nas aulas, entrar já naquilo que é novo, na energia nova, na consciência nova, mas ainda existe uma necessidade de transicionar a mente das pessoas para que elas venham entender que é preciso fazer essa transição de uma consciência dogmática, sistemática, para uma consciência espiritual, certo? Dentro de mim eu sinto o desejo de permanecer na nova natureza, de permanecer nas coisas novas, porém a gente também tem entendimento de que é necessário a transição de consciência. Nós precisamos entender da onde que nós estamos saindo e para onde nós estamos indo. E por isso, nessa aula, o qual nós demos aí um tema, voltando à inocência, deixando a natureza adâmica e recebendo a natureza do Cristo. Sejam todos bem-vindos, compartilhem, queridos, nos ajude a movimentar essa aula, tá? Nós estamos deixando a natureza adâmica e recebendo a natureza do Cristo. Você pode pensar assim: apóstolo, eu já estou na igreja há muitos anos, eu nasci na igreja, eu já tenho a natureza de Cristo. Nós precisamos entender que nós estávamos no modelo sistemático babilônico herdado de Roma, e algumas coisas, alguns entendimentos teológicos que recebemos, de Roma, não consiste nos códigos espirituais escritos na Bíblia. Foi consciência humana tentando passar um padrão pré-estabelecido. Então nós precisamos ter esse tipo de consciência. Por exemplo, sobre a doutrina da substituição, onde nós recebemos aquela mentalidade assim: aceita Jesus e tudo está resolvido, aceita Jesus e você já é uma nova criatura. Que bom, queridos, que o processo acontecesse dessa maneira. Seria maravilhoso se o processo acontecesse desta maneira. Logicamente que quando você faz uma aliança com Cristo, você precisa, pela fé, adentrar a realidade que Cristo lhe concedeu. Pela fé, você precisa, dia após dia, mortificar as obras da carne para que a natureza espiritual ela venha ressurgir, renascer e florescer, até que nada da velha personalidade exista e o novo ser espiritual assuma o governo e a liderança da vida. Nós entendemos que para nós estarmos embaixo de um governo espiritual, nós precisamos mortificar a nossa carne. Nós precisamos negar o nosso ego, negar o nosso eu. E nós precisamos ter a gestão das nossas emoções. Nós precisamos administrar as nossas emoções. Acontece isso conscientemente, tá? Cristo é o nosso substituto em termos de entendimento de que Ele morreu a morte que nós deveríamos morrer. Certo? Jesus, Ele passou por tudo aquilo, substituindo
nós. Isso numa alegoria de natureza. Mas os processos de transformação, né, conforme a Bíblia diz, de mudança de mente, nós precisamos operar. Digamos que quando nós fazemos uma aliança com Cristo, dentro de nós é ativado a natureza espiritual. Porém, para que essa natureza venha crescer, nós precisamos, através da nossa consciência, conscientemente, em liberdade, permitir que a velha natureza, ela aos poucos vá morrendo e a nova natureza, ela vá crescendo. É um processo de substituição que nós precisamos operar. É por isso que a Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Mas a Bíblia também diz que nós devemos operar. Nós devemos administrar a nossa salvação. Certo? Você recebe pela fé, mas você precisa desenvolver. Você precisa desenvolver a sua salvação. Eu preciso desenvolver a minha salvação. Tá, queridos? Estou de olho aqui na tela. Se travar, eu dou uma pausa aqui também. E quando retornar, eu começo. Tá? Sejam todos bem-vindos. Vamos falar um pouco sobre uma visão, né, panorâmica daquilo que a Bíblia diz a respeito de voltar ao estado original. Nós precisamos entender o que aconteceu conosco, que nós perdemos a nossa habitação original, o processo, né, no plano terra como alma vivente e retornar, né, à nossa origem, retornar ao modelo espiritual. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 45, aonde fala da mudança, aonde fala da transformação, aonde fala da ressurreição, mas num contexto também que nós precisamos entender a ressurreição não só da carne, mas a ressurreição no sentido de transição de natureza. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44 e 45 diz assim: é semeado um corpo natural. Aqui é a nossa origem adâmica. Foi semeado um corpo natural. Contudo, ressuscita um corpo espiritual. Certo? Foi semeado um corpo natural, porém ressuscita um corpo espiritual. Você pode pensar, apóstola, mas isso é só depois da morte. Se você ler todo o contexto, está falando também de transição de natureza. Ora, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Se há também corpo natural, há também corpo espiritual. Você está olhando para mim fisicamente, você está vendo um corpo natural. Mas se você olhar pelo Espírito, você vai ver que aqui não tem só um corpo natural, aqui tem um corpo espiritual também. Da mesma maneira, né? Se eu olhar para você, fisicamente eu vou ver um corpo natural. Mas se eu olhar pelo Espírito, eu vou ver um corpo espiritual. Da mesma forma está escrito, Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O segundo ou último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Você consegue aqui ver as duas naturezas? O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Só que a Bíblia diz que em Adão todos morremos. Mas em Cristo todos somos vivificados. Agora eu pergunto para você, qual natureza você quer? Naquela que já morremos em Cristo ou aquela que nós vivemos com Cristo? Porque a Bíblia diz que o primeiro homem foi feito alma vivente. O segundo ou último homem, Adão, foi feito espírito vivificante. Aqui está falando de Cristo.
Só que a Bíblia também diz que em Adão todos morremos, em Cristo somos vivificados. Lá em Adão, quando o ser humano se tornou alma vivente, ali morreu, né? Adormeceu a natureza espiritual. Em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Então a nossa natureza espiritual, ela morreu quando o homem se tornou alma. Para nós voltarmos ao estado original, através de Cristo, nós precisamos agora permitir que a natureza almática, né, almas, no sentido de ter um governo de existência, que ela seja agora mortificada para que o ser espiritual ressurja, para que o ser espiritual renasça. É por isso que está escrito aqui: o primeiro homem foi feito alma vivente, o segundo espírito vivificante. Agora, como se dá esse processo? Mateus capítulo de número 18, versículo 3. Se você quer sair do natural, se você quer sair do estado de alma, se você quer viver uma vida plena no teu espírito, não que você vai deixar de ter sentimentos, não, isso faz parte da sua natureza, mas aos poucos você vai transicionando. Os sentimentos, eles são bons. Os sentimentos é como um sinal para nós identificarmos um estado, digamos, dentro do nosso campo físico. Então os sentimentos são necessários. Agora, quando o ser espiritual está na gestão, você passa a administrar as suas emoções, os seus sentimentos e também os seus pensamentos. Todo ser que já nasceu de novo e que está na condição consciente, aqui está uma grande revelação. Muitas pessoas já nasceram de novo, já nasceram do Espírito, porém elas não têm consciência da habilidade que o Espírito delas tem. Volto a repetir, muitas pessoas já nasceram de novo, já nasceram no Espírito, porém o Espírito delas está ali e elas não têm consciência da habilidade que o Espírito delas tem. A grande maioria, quando fala em habilidade espiritual, eles querem os dons, eles querem a unção, o poder, tudo isso é importante. Porém, para que você acesse os dons, para que você acesse o poder, você precisa primeiro aprender a administrar as suas emoções. E o teu espírito está habilitado para ter a gestão emocional, sentimental e mental. A sua consciência espiritual é capaz de decidir que tipo de pensamento vai vir sobre a sua mente. Melhor dizendo, a sua consciência espiritual é capaz de produzir os pensamentos de Deus, ao invés de repetir pensamentos humanos, ao invés de ficar, a trilha sonora das novelas, Eu me lembro que quando eu assistia a novela, de noite, eu ia dormir com aquela cena na minha mente, eu acordava com aquelas cenas e era um repeteco, caminhos neurais, Aquilo era um caminho neural que ficava repetindo na minha mente. Isso não é, digamos, você. Isso é o quê? São os matrix, os quais nós entramos. A nossa mente natural, ela recebeu uma programação desde a infância. Certo? Agora, para nós vivermos a vida do Espírito, nós precisamos limpar essa programação que recebemos desde a infância
para que fique somente aquilo que é do Pai. Você está entendendo? Se você está entendendo, escreva ali para mim, estou entendendo. Nós precisamos ter esta consciência que de quando nós nascemos, já nos primeiros anos, na adolescência, ali estava a formação de tudo aquilo que nós entendemos como verdadeiro, como real, e nós passamos a ser guiados fisicamente, segundo a cultura familiar, segundo a cultura nacional, segundo a cultura religiosa, e tudo isso está na nossa mente, o padrão humano. Agora, para nós recebermos o padrão divino, a substituição, sairmos do modelo de alma vivente e entrar no modelo de espírito, nós precisamos receber a mente de Cristo. Nós precisamos ter a consciência de Cristo. E como isso se processa? A limpeza da sua mente. A liberação de arquivos que precisa acontecer. Aí em Mateus 18, Jesus dá todas as chaves nos evangelhos. As palavras de Cristo, por mais que às vezes soam sem sentido, mas Jesus deu todos os códigos para você voltar ao estado original. O próprio Jesus, se você estudar a vida dele enquanto esteve na terra, você vai entender que Jesus não vivia segundo o padrão mental da cultura a qual ele estava inserido. Ele fez uma transição na mente dele. Foi por isso que ele ficou os 40 dias de deserto, para que toda a natureza adâmica fosse mortificada. Agora eu quero falar, você precisa entender o personagem Jesus, da consciência universal chamada Cristo. Você precisa entender que Cristo, sim, foi um homem que viveu aqui, né? Que teve a sua origem na cultura oriental, do Oriente Médio, mas ele morreu, ressuscitou como um ser glorificado, voltou à sua posição original e hoje ele é governo sobre tudo e sobre todos. Ele governa sobre céu e sobre terra. Agora, assim como Adão, você precisa entender o que significa Adão e o que significa Cristo. Ambos tiveram sim uma passagem numa figura e num corpo humano. Porém, Adão é um portal espiritual onde os espíritos vêm para o plano físico e ao passar por esse portal se torna alma vivente. É por isso que nós, seres espirituais, quando adentramos o plano físico, nós passamos por um portal que é o ventre da nossa mãe, uma representação de Adão, da natureza adâmica. Nós deixamos a natureza espiritual e adentramos o plano físico. Agora, através do ventre materno, esse portal, nos tornamos alma vivente. Nascemos aqui nesse plano como alma vivente. Adão é um portal que transiciona-se do ambiente espiritual para o ambiente físico, ambiente terra. Certo? Qualquer espírito, qualquer ser espiritual que transiciona nessa dimensão sem ter passado por um portal de gestação através do ventre de uma mulher está aqui ilegalmente. Aleluia! Agora, quando Jesus ele fala, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino, ele está falando de um outro portal. Agora nós saímos da natureza adâmica e nós adentramos um outro portal, esse portal chamado Cristo. Eu estou para fazer um vídeo, uma aula sobre o portal chamado Cristo. Não é apenas você dizer eu aceito Jesus, você precisa entrar por essa porta. Você precisa trilhar o caminho e você precisa fazer a transição de natureza, porque senão será apenas uma cerimônia externa. Aceitei Jesus.
Como se Jesus tivesse complexo de rejeição e precisasse ser aceito por nós. Não, queridos, Ele nos aceitou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele nos recebeu como filhos. Mas como filhos, nós precisamos adentrar esse portal chamado Cristo. Ele mesmo diz, eu sou a porta. E quem entrar por mim, olha a chave. Será que nós entramos? Será que é como a igreja de Roma nos ensinou e os evangélicos reproduziram? Quem entrar por mim, sairá e encontrará pastagens. Falando de vida abundante, falando de alimento espiritual, falando de água da vida, falando de ter uma vida plena nele. Nós precisamos entrar pela porta chamada Cristo e encontrar a vida abundante. Certo? Quando ele fala eu sou a porta, eu sou o caminho, são portais espirituais que se abrem para nós. Não é apenas uma liturgia ou uma cerimônia física. É algo que acontece dentro de nós. É algo que rompe o véu da nossa alma e nos transiciona, tirando a natureza adâmica e agora ativando a natureza do Cristo. É uma mudança genética que se opera. É uma transformação de DNA. Sabe por quê? Porque a pessoa que está num estado aqui vai mudar totalmente a sua visão sobre as pessoas e vai te tirar, essa mensagem vai te tirar da mentalidade de acusador. Essa mensagem vai te tirar da situação de julgamento. Porque se as pessoas hoje estão mergulhadas naquilo que se chama pecado, é porque sobre elas está códigos, heranças hereditárias, heranças de antepassados. Lembra a fala de Jesus que as pessoas não pegam os códigos de Jesus? Quando aquele homem cego estava ali, e segundo a cultura, quando alguém carregava uma enfermidade, era porque tinha pecado. Aí você vê Jesus ali sendo interrogado, quem pecou? Ele ou os pais? Ou seja, ele está cego porque ele pecou, ou ele está cego porque ele recebeu uma herança dos antepassados? Essa é a mentalidade do povo judeu naquele tempo, dos religiosos daquele tempo, e continua sendo a mentalidade da religião hoje ainda. Quando alguém está passando por uma situação, eles querem achar aonde está o pecado. Mas Jesus agora olha para aquelas pessoas e diz, não, nem ele nem os pais pecaram, mas isso aconteceu para se cumprir a glória de Deus. Queridos, a pessoa que está mergulhada num estado de decadência moral, porque na verdade essa moral ela existe entre os humanos, com Deus é algo muito mais elevado. Essa decadência qual está a raça humana é resultante de eras e eras, de gerações e gerações, que essa pessoa ela agora tem uma genética toda alterada, ela tem uma genética toda modificada. Então quando você olha a quem você intitula de pecador, pense duas vezes. Por quê? Porque se tem uma pessoa que está num estado depressivo, moralmente, o qual você julga, entenda que ela vem carregando sobre si gerações e gerações de decadência. O sangue que corre na veia dela, a sujeira que contamina o corpo dela, não é apenas porque ela quer, mas porque sobre ela estão códigos genéticos que precisam ser alterados. E isso só acontece através
da transição de natureza. Uma pessoa hoje que, por exemplo, que está mergulhada nas drogas, uma pessoa hoje que está mergulhada no alcoolismo, uma pessoa hoje que está embaixo de um padrão de pecado, entenda, dentro dela ela nem queria estar assim. Foi o que Paulo disse: no meu interior eu tenho prazer na lei de Deus, porém eu vejo nos meus membros uma outra lei que guerreia contra a lei do meu entendimento. E você vai entender que o que a Bíblia chama de iniquidade é uma lei ativa dentro da genética do ser humano. Agora, como que o ser humano ele vai ser diferente se ele traz na genética uma linhagem que passou de geração em geração e veio contaminando aquilo que ele é? Ou seja, se a pessoa hoje faz o mal, é porque ela teve uma herança. Todos nós seres humanos que entramos pelo portal chamado Adão, a partir daquele momento nós começamos a receber os códigos dessa natureza. E geração após geração, essa natureza adâmica ela vem decaindo. Ela vem se distanciando. Ela vem se distanciando da natureza original, que é a natureza divina. Você está entendendo? A partir de hoje você não vai julgar. A única maneira de nós ajudarmos as pessoas a vencerem os seus pecados não é julgando, não é apontando. Você vai ver que Jesus ele não julgou. Porém, Jesus, ele transcendeu o ego dele. Ele recebeu um estado de iluminação, um estado de luz, um estado de consciência. E Jesus carregava sobre ele uma carga genética, um DNA divino, o qual ele era capaz de transicionar com a vibração dele. Aí você vai entender o que é unção, você vai entender o que é poder, e você vai entender o quão longe nós estamos do Cristo. Jesus, ele mortificou o ego, ele transicionou a natureza dele, ele recebeu uma luz, mesmo estando em figura humana, ele recebeu uma luz capaz de iluminar toda a terra, capaz de iluminar e transicionar a genética, o DNA daqueles que estavam perto dele. Você vai ver que uma conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, queridos, ali, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ele não a condenou, aleluia, ele deu água viva. O que significa essa água viva? Essa água transicionou, essa água viva é aquilo que Jesus carregava, a unção, o poder, a luz que emanava do Cristo, mesmo estando em figura humana, foi capaz de transicionar toda a carga energética do corpo daquela mulher, foi capaz de arrancar os códigos, a lei da iniquidade e colocar a ação do Espírito. Oh Senhor, nos ajuda. Uma luz acesa é capaz de iluminar uma cidade. Um ser humano que recebeu um estado de iluminação aqui na Terra é capaz de iluminar, e as pessoas serão mudadas apenas por aquilo que aquela pessoa carrega, mesmo que ela não abra a boca. Por que as pessoas chegavam até Jesus e diziam: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Agora, como que se processa isso? Como sair do estado de alma vivente? Querido, nós precisamos entender uma coisa.
Se nós alcançarmos a gestão da nossa alma, nós já fomos longe, ou já fomos, digamos, num nível maravilhoso. Porque se nós alcançarmos a gestão da nossa alma, nós vamos viver em paz. E vivendo em paz, nós vamos ativar ambientes de paz. Agora, se nós alcançarmos a iluminação, melhor ainda. Por quê? Porque nós vamos ser luz para outras pessoas. Ser luz não significa apontar as trevas. Ser luz significa que aonde você chegar não haverá trevas. Você está entendendo? Ser luz não é apontar as trevas, ser luz é fazer com que trevas deixem de existir, porque as trevas nada mais é do que a ausência de luz. O estado de iniquidade nada mais é do que a ausência de natureza divina. Se a pessoa caminha embaixo de códigos de iniquidade, é porque elas não receberam códigos divinos. Você está entendendo? Você está entendendo que uma religião externa não muda ninguém? Agora, como fazer para esse processo iniciar? O fato é que muitas pessoas querem estar no topo. Eu quero poder. Mas elas não entendem que precisam começar uma transição. Entenda uma coisa, quando você fizer a transição de natureza, que você limpar totalmente as estruturas do ego, o poder fluirá naturalmente, porque ele já está dentro de você. Mateus 18, versículo 3, Jesus ele diz assim: com toda certeza, olha as expressões de Jesus, com toda certeza, se você não arrancar o padrão mental que você recebeu ao longo da vida, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Vocês conseguem ver o processo inverso? Nos tornar como criança para entrar no reino dos céus. Da natureza inocente, voltar a ser inocente no nosso intelecto, limpar o nosso intelecto, para que a consciência do Cristo venha ocupar a nossa mente. Voltar à inocência. Se você olhar uma criança, quando ela entra pelo portal, né, o ser espiritual, ela entra pelo portal físico. Ela passa 9 meses dentro do ventre da mãe. E depois ela adentra a realidade física, né? Veja que não foi instantâneo. Primeiro vem da questão espiritual, fica 9 meses no ventre da mãe. Ali é uma gestação. Para quê? Para que ela nasça agora no plano físico. E a criança, quando ela nasce, ela já nasce com algumas coisas na mente dela. Por mais que ainda ela não fale, ela não expresse. Mas a partir do momento que a criança está no ventre, ali já começa a formar o padrão mental. Quando a criança foi gerada como um embrião ali, os arquivos mentais estavam zerados. Pega essa palavra, zerados. Mas no ventre, a criança já começa a ouvir o pai e a mãe falar. É por isso que tem crianças que têm complexo de rejeição que já receberam no ventre. Por exemplo, quando o pai e a mãe dizem, essa gravidez era indesejada. A criança está ouvindo. Então ali já tá formando o padrão mental dessa criança no ventre materno. Quando a criança nasce, ela passa pelo portal físico e agora ela se depara com a realidade física, né? Porque ela estava ali no útero, estava confortável, né? Estava em transição
para entrar na realidade física. E de repente, deu os 9 meses, a mãe vai lá para o hospital, né? Vai lá para a maternidade e nasce lá o chorãozinho, já nasce chorando. Creio que a criança, quando ela se depara com essa realidade física, que ela diz, e agora? Onde é que eu estou? Porque naquele momento é como se acontecesse um processo onde ela se sente separada da realidade espiritual. A criança, houve ali uma ruptura, um afastamento da espiritualidade. Porém, a criança ainda tem acesso ao subconsciente. Eu me lembro que quando eu era criança, eu acessava o meu subconsciente e eu queria voltar à minha origem, porém eu não conseguia. Tem crianças que nascem com visão aberta e com o tempo ela começa a entrar no padrão humano e ela fecha a visão espiritual. Até os 7 anos de idade, aí você vai entender que tem toda uma ligação. 7 anos é onde a criança está formando o padrão mental, é onde a criança está formando, né, a sua mente natural. E até os 7 anos ainda se tem muito da espiritualidade. Até os 7 anos a criança está no período de inocência, ela não tem malícia. Algo está errado aqui? Tá, consertei. Certo? A criança não tem malícia. Ainda que nos tempos modernos as crianças estão saindo do estado de inocência, parece que cada vez mais cedo. As crianças estão cada vez mais cedo saindo do estado de inocência. Mas vamos pegar a linguagem de Jesus. Você precisa se tornar como uma criança. Quando você começa a processar a espiritualidade, você vai perceber algo. É como se você estivesse agora, né, nos seus sonhos, nas suas visões, no seu tempo de comunhão com Deus. Aí a importância de você ter comunhão com Deus. Você vai perceber que quando você ativou a sua espiritualidade, você se despertou e agora você está ativo no espírito, passando tempo com Deus, você vai perceber que começa um processo inverso. Você começa, né? Vamos pegar, por exemplo, eu como exemplo. Eu comecei a pegar, né, a ter sonhos com a minha juventude. Eu comecei a ter sonhos com a minha infância. Eu comecei a me acessar o meu estado de inocência de quando eu era criança. Para quê? Para que eu entre novamente agora por esse portal chamado Cristo e eu entre novamente como criança. Tudo que está na Bíblia é códigos e realidades espirituais que precisam acontecer. Aí você vai entender a palavra de Jesus com Nicodemos em João 3. Nicodemos pergunta: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que eu faço? Essa deveria ser as perguntas de todas as pessoas. O que eu faço para entrar no reino? O que eu faço para ver o reino? O que eu faço para mim viver esta realidade espiritual? O que eu faço para mim voltar à minha origem espiritual? O que eu faço para me sair do estado de alma e me tornar um espírito? Isso acontece. O portal da água, o portal do Cristo. O batismo não é só um ato profético, físico. O batismo não deve ser apenas uma cerimônia. O batismo é algo que acontece dentro do teu espírito. É um portal espiritual. E Jesus ele responde a Nicodemos. João 3:3. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Lembra que eu falei sobre o ser espiritual que é colocado agora adentrando o ventre de uma mulher. Esse ser espiritual ele fica ali 9 meses.
Ah, se eu pudesse revelar um segredo aqui do ventre. Alguns vão captar, vou falar em códigos. O ser espiritual adentra o ventre da mãe a partir de uma consciência. Vem agora a parte humana, a coabitação do homem e da mulher, que através do óvulo fecunda ali no ventre. E esse ser espiritual agora adentra essa realidade física através desse feto, que fica 9 meses em gestação. É a unificação, é a fusão do divino com o humano. Ou você acha que a vida existe só do lado humano? Não, queridos, não. O Espírito vem sobre uma mulher para que o Espírito de Deus vem sobre a mulher para que o fragmento ou a centelha divina adentre o útero dela, e ali é uma fusão entre o divino e o humano. E a criança sai agora desse portal materno como ser humano, como alma vivente. No processo agora de transição para voltar ao estado original, o processo é o mesmo, só que o processo é inverso. Por que o útero da mulher tem água? Por que no batismo tem água? Nascer, na verdade vos digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Olha a mente do religioso, olha a mente natural, olha a mente de muitas pessoas. Como pode um homem nascer de novo sendo ele velho? Pode porventura tornar ao ventre materno e nascer de novo? Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós estudamos na escola profética, falamos sobre os elementos: água, Espírito, vento, ruá. Nós precisamos voltar à nossa origem. E você precisa voltar ao ponto zero novamente. Lembra que eu falei para vocês na aula de hoje, já falando sobre o nascimento, quando o Espírito se une à matéria, né? Através do óvulo, através da coabitação ali no ventre da mãe, a mente da criança, ela está zerada, ponto zero. Para nós voltarmos à realidade espiritual, nós precisamos voltar ao ponto zero. É por isso que quando você ativa o teu espírito, você começa o processo de volta. Você começa a acessar, você quando jovem, você quando criança, você quando bem criancinha, e de repente você aparece novamente, agora como ser espiritual, que vai começar a sua caminhada. Quem passou por essas experiências sabe do que eu estou falando. Quem não passou, pega como ensino para que você processe isso. Você entra nessa realidade física através de um portal e a sua mente aqui, o seu cérebro estava zerado. Para você voltar para a realidade espiritual, você precisa zerar a sua mente, você precisa esvaziar. Apóstola, mas daí eu não vou saber das coisas que eu aprendi na escola, do meu curso, do meu trabalho. Entenda uma coisa, querido. A transição não vai acontecer assim. Vai ser um processo de substituição. Porém, você precisa todos os dias ter momentos em que você, através da sua consciência, você zere a sua mente e você acesse a sua consciência chamada mente de Cristo.
certo? Quando você começa a fazer isso, você vai começar a entrar na realidade, você vai desligar o indivíduo e você vai adentrar o plano espiritual e até que alcance a totalidade. Você vai sentir que você é um com todo o reino, você é um com todo o reino espiritual. Você vai desligar o modelo de indivíduo. O que é o modelo de indivíduo? O corpo nos faz indivíduos. A nossa alma, né? Ainda que a nossa alma ela é um decodificador de leitura que transiciona de um estado para o outro. Porém, se a tua alma estiver presa ao egoísmo, você não vai conseguir entrar no reino. Você não vai conseguir acessar o Espírito. A tua alma, ela é um transissor. Ela pega da parte física e te leva para o Espírito. Porém, a alma só consegue te dar isso se você estiver com ela restaurada. É por isso que você precisa primeiro ter a gestão da sua alma. É por isso que primeiro você precisa ter a gestão da sua alma. Por quê? Porque quando você tem a gestão da sua alma, você está consciente. Você silenciou ela, aquietou a sua mente, transicionou. Queridos, eu me lembro que quando eu comecei a fazer esses processos, era uma dificuldade para silenciar a minha alma. Hoje, quando eu quero, eu silencio, né? Eu desligo a alma, desligo a mente instantaneamente. Tá? Você vai viver na terra, porém você tem a gestão da sua mente, você tem a gestão das suas emoções. Agora, como alma vivente, né? Como ser que opera no ego, nós somos às vezes teimosos. Nós sabemos o que queremos, o que precisamos fazer, porém a nossa alma não quer fazer e a gente não faz. A nossa capacidade espiritual, ela é tão grande que ela é capaz de administrar a mente, o corpo, a alma. Porém, se nós não queremos, a gente fica com birra com a gente mesmo e a gente fica aumentando sombra para a gente mesmo, certo? E quando a gente aumenta a sombra para a gente não brilha em luz. Só que nós temos a capacidade espiritual de ser luz pura, de deixar com que isso aqui seja apenas um veículo para me locomover e de deixar que a minha alma seja apenas um leitor para receber a voz do Espírito. E deixar que a minha mente seja apenas um local onde eu vou arquivar os downloads que Deus envia. Ou seja, a minha mente não pode ser um local onde eu armazeno arquivos que eu recebi externamente. Você precisa decidir se você quer viver segundo a consciência humana ou segundo a consciência divina. Certo? Ah, mas se eu decidir viver segundo a consciência divina, eu vou perder o curso de ciências que eu fiz. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você atingir a sua mente espiritual na totalidade, você não só vai ter o curso de ciência, como você vai conhecer todo o mistério da ciência e do saber. Então você vai trocar uma pequenina parte por uma consciência que entende tudo no universo. Óbvio, eu estou falando numa consciência expandida. Mas mesmo que você não tenha consciência expandida, você vai receber fragmentos da sabedoria divina. E dentro dos fragmentos da sabedoria divina, você vai ter o que você precisa. Abrindo aqui uma visão espiritual para você. Se você ativar o teu espírito, se você ativar a tua consciência espiritual, você vai acessar os fragmentos da sabedoria divina, do saber divino, do conhecimento divino, e você vai ter exatamente aquilo que você precisa para cumprir a sua missão aqui na Terra. Muito do que você estudou diz respeito àquilo que está em alta no momento. Por exemplo, o que está em alta no momento? Qual que é, como diz o povo aí de fora, qual é a vibe do momento? Trabalho na internet.
trabalhos online. Isso é bom, porque isso vai gerar renda para quem trabalha profissionalmente na internet. E você percebe que de tempos em tempos se muda, conforme está a cultura, conforme está, o agir nas nações, é aquilo que as pessoas olham, eu quero ser médico, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Tudo isso é bom, queridos. Agora, qual é a missão pré-ordenada que o Pai te deu antes que você entrasse no ventre da tua mãe? Foi o que o profeta Jeremias acessou. Ô Jeremias, tu tá aí chorão, se queixando da vida, reclamando que todo mundo te persegue, mas olha, eu te escolhi antes que você entrasse na madre de sua mãe. Deus está falando com pessoas aqui agora. Deus está falando com ministros aqui agora. Antes que tu entrasse no ventre da tua mãe, eu te conheci e te consagrei. Quando nós tiramos, na verdade, uma grande parte das pessoas vive uma identidade que a cultura deu para elas. E sabe, queridos, enquanto nós vivemos uma identidade que a cultura deu para nós não nos sentimos preenchidos. Nós precisamos zerar e acessar a partir da conexão com o nosso Pai, acessar novamente aquilo que o Senhor determinou para nós. Agora, como que se faz isso? Vamos lá para o princípio. Você precisa entender que a queda, ou aquilo que nós chamamos de pecado, na verdade é só um estado de separação. O pecado original consiste no momento em que o ser humano se separou de Deus. Quando o ser humano saiu da unicidade com o Pai, ali consistiu o primeiro pecado. A Bíblia diz, Shalom, pastor Eliane, a Bíblia diz, se você pegar lá Gênesis 1, estuda ali que você vai ver, ali houve a queda. Eu fiz a alegoria falando do portal do ventre materno, e que nós precisamos entrar pelo portal chamado Cristo. Agora vamos pegar o portal de Adão. Você vai entender que Deus, quando ele criou Adão, ele colocou Adão e Eva no jardim. O jardim era um ambiente de unicidade. Ali, Adão só precisava... Oh, que chave maravilhosa! No jardim, era um estado de unicidade, estado de inocência. No jardim, Adão não precisava trabalhar duro. Adão só precisava cultivar o jardim. Adão só precisava observar o jardim. Adão só precisava ter comunhão através da unicidade. Adão era um com o Pai. E ele foi colocado ali, naquele campo, era um campo espiritual. Era um ambiente espiritual. Era um ambiente de frequências elevadíssimas. Era um ambiente de unicidade. Certo? E no que consistiu o pecado original? Como seres humanos, eles já tinham uma mente natural. Porém, a comunicação era no centro. Era no pináculo do templo. A comunicação espiritual se dava numa frequência, numa única frequência. Pega essa chave. Única frequência, unicidade. Unidade com todo. Unidade com todo o universo. Unidade com todo o reino. Quando Eva pecou,
você vai ver que no estado de unicidade eles se alimentavam ainda da árvore da vida. Quando Eva pecou, o que ela fez? Em que consiste o pecado original? A separação. E como ela se separou? Como Eva fez para se separar? Ela ativou o hemisfério esquerdo e direito do cérebro dela. É por isso que a Bíblia diz árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Eva ativou um arquivo aqui, outro arquivo aqui, a Bíblia diz que abriram-se os olhos e eles passaram a ser conhecedores do bem e do mal. Até então, eles viviam no plano da unidade. Não havia conhecimento de bem e mal. Eles viviam num ambiente onde tudo era muito bom. Você vai ver que lá quando Deus criou o jardim, tudo era muito bom. E Adão e Eva estavam nesse ambiente onde tudo era bom. Quando eles ativam bem e mal, o que acontece? Abre-se os olhos. Eles automaticamente se separam da unicidade e eles ativam duas naturezas dentro deles. Eles agora passam a ser duais, dualidade. E sabe o que dá? O que acontece quando você é dual? De um lado do teu cérebro está o bem, do outro lado do teu cérebro está o mal. Isso é dualidade. São duas naturezas guerreando dentro do ser humano. O ser humano ele não deixou de ter a conexão divina instantaneamente. Porém, algo estranho começou a acontecer ali. A natureza divina ainda permanecia, porém, agora existia algo estranho a Adão, estranho a Eva. A natureza almática, alma, ego ativo. E dentro da natureza do ego começou o quê? Uma luta pela sobrevivência. Você vai entender que o ser humano, quando ele está no estado de ego, vivendo segundo o seu eu, ele luta pela sobrevivência, ele guerreia um contra o outro. Por quê? Porque cada um quer sobreviver, cada um quer, como diz a questão, a brasa para o seu assado, para o seu peixe. Então nisso consiste o pecado original. Foi o momento em que Eva deixou a unicidade e ativou a alma dela, no sentido de que ela passou a ter ali um fragmento chamado ego. O ego nos faz indivíduos, o espírito nos faz andar em unidade. Você precisa compreender isso. Agora, você vai perceber algo que se instala a partir do momento em que você, vou falar você porque nós entramos pelo portão de Adão, então podemos falar nós. A partir do momento em que o ego do ser humano foi acionado, houve-se uma ruptura. O ser humano estava conectado com Deus, porém havia um bloqueio já. Até que a tendência foi mais para o lado humano. E então o que aconteceu? Ali aconteceu que chegou um momento, você vai em Gênesis 6, não me falha a memória, que o pai olhou o ser humano, o homem se tornou carnal, ou seja, pendeu para a natureza da carne. O meu espírito não agirá para sempre no homem, porque ele é carne. Ou seja, então ali Deus falou assim, o meu espírito não agirá. Entenda que Deus não disse, eu vou tirar o espírito. Deus disse, o meu espírito não agirá. Mas não porque Deus não quisesse que o espírito agisse, porque a natureza humana se sobressaiu. O egoísmo se sobressaiu. E então o que acontece? O ser humano deixou de ouvir o espírito. Porém, homens que buscaram a Deus, você vai ver que por um período de tempo, não está escrito isso na Bíblia, mas chega um momento que diz assim, e fulano começou a buscar o Senhor.
Enoque caminhou com Deus e Enoque conseguiu voltar ao estado original, ser iluminado. Enoque foi além, Enoque transcendeu. Transfigurou-se e transcendeu. Por isso que Enoque foi tomado. Porque ele já não, o campo físico já não segurava mais ele. Está entendendo esses mistérios? Está entendendo? Então, queridos, o ser humano ele foi perdendo gradativamente a comunhão com o Pai. Lá no jardim, naquele ambiente, a única coisa que Adão precisava era manter a comunhão. Só que quando abriu-se os olhos fisicamente, é como, na verdade, o abrir os olhos ali é sair de uma realidade espiritual e adentrar outra realidade. Quando a Bíblia diz que abriram-se os olhos, eles saíram da realidade de unicidade, saíram do ambiente que Deus criou para eles e eles agora entraram no plano físico e começou a desenvolver essa realidade que nós hoje chamamos como terra. Agora entenda uma coisa, a terra está do jeito que está hoje, não é porque Deus quer, não. A terra está do jeito que está hoje, é porque Ele entregou o domínio para nós. E nós não administramos como deveríamos administrar. Aí você entende a questão do homem entregar o governo da terra para as trevas, mas nós precisamos entender que Cristo já veio e tomou o governo de volta. É por isso que nós precisamos entrar por esse portal chamado Cristo, para nós reassumirmos o governo da terra, espiritualmente falando. Agora, eu falei como foi a queda. Foi quando ativou aqui, né, os arquivos bem e mal. Agora estuda a vida de Jesus e começa a ver como Jesus processou a entrada de volta como ser espiritual. Quem estuda teologia, estuda sobre as dispensações. E houve períodos, né, por exemplo, que é falado de inocência, quando o ser humano, ainda que estava em decadência, mas ainda conservava a inocência. Você vai entender que no estado de inocência não existia leis escritas, não existiam regras pré-estabelecidas. A única regra que Deus colocou lá no jardim, se é que nós podemos chamar de regra, era para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que comer, vocês vão morrer. Você está entendendo agora que não se trata de maçãzinha? A única regra que Deus deu para Adão, para ele não sair do estado de inocência, para não sair da vida de plenitude, era o quê? Manter a comunhão. E qual foi a proibição? Uma única proibição. Não ative o hemisfério direito e esquerdo do teu cérebro. Não passe a conhecer bem e mal. Não viva segundo o intelecto humano. Não ande segundo a sua mente natural. Não tenha julgamentos e discernimentos próprios de achar que isso é bom e isso é ruim para você. Está entendendo? O mistério, o código da árvore, Adão deixou a unicidade, deixou a conexão espiritual, onde ele era totalmente guiado pelo Espírito, e ativou o intelecto humano, o qual ele passou a ser governado externamente, como um veículo desordenado, passou a fazer obras má. E começou a ditar padrões. Isso é bom, isso é mal. Isso é ruim, isso não presta. Volta lá no Gênesis 1 e olha o ambiente que Deus tinha colocado para Adão. Tudo é muito bom. Tudo é muito bom.
Só que eles estavam num ambiente onde tudo era bom, era perfeito. Aí você vai entender a linguagem de Paulo. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com essa realidade que, segundo o intelecto humano, dita o que é certo, o que é errado, o que é bem e o que é mal. Não vos conforme com o intelecto humano que não sabe discernir um trabalho de amor onde o Pai opera o amor dele na vida de todos. Não se conforme com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando você renova a sua mente segundo o padrão divino, você vai entrar numa realidade onde Paulo, entendendo a lógica de Gênesis 1, diz: a vontade de Deus é boa, santa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é santa, boa, perfeita e agradável. Agora, por que muitas pessoas não entendem a Bíblia? Porque a partir do momento em que o ser humano ativou a dualidade e duas naturezas começaram a coabitar no mesmo corpo, ter o hemisfério direito e esquerdo do cérebro ativo, segundo um código de intelecto humano, é estar num estado onde duas naturezas duelam. Por quê? Porque disputam o mesmo corpo. Aí você vai entender toda a lógica do diabo, do demônio. Na verdade, as traduções bíblicas falam sobre bem e mal. Quando nós falamos de mal, nós estamos falando de Quando nós falamos de mal, nós estamos falando do maligno. Porém, por mais que quando uma pessoa ela tem uma sobrecarga de malignidade dentro dela, esse ser que agora tem duas naturezas duelando dentro dele, essa sobrecarga de malignidade se personifica nesse ser chamado diabo. Aí você vai entender por que Jesus chamou Pedro de diabo. Só que o mesmo Jesus disse: Pedro, graças eu te dou, porque não foi carne e sangue que te revelou, foi o Pai. Aí você vai entender por que Jesus, fala para Pedro: Pedro, graças eu te dou, porque o Pai te revelou isso. Um momento depois ele diz assim: Pedro, para trás, Satanás. E você vai entender por que dos discípulos de Jesus, o próprio Jesus fala que um era diabo. Ou seja, um era maligno. O hemisfério da malignidade sobressaiu e não restou bem. Agora você vai entender também porque Jesus, você vai ver Pedro caminhando com Jesus e Jesus discernindo as duas naturezas dentro de Pedro, mas chega um momento que Jesus, depois de glorificado, chega para Pedro e diz assim: ô Pedro, quando te converteres, ou seja, quando você realmente decidir andar pela sua natureza divina, apacenta as minhas ovelhas. Vocês estão aí? Apacenta as minhas ovelhas. Então, queridos, dois entendimentos para vocês. Voltar ao estado zero, desligando. Agora você também pode entrar pelo portal do Éden. Os dois dizem respeito à mesma coisa: inocência. Inocência. Voltando ao raciocínio, por algumas gerações a raça humana permaneceu no estado de inocência, chamada dispensação de inocência. Depois vem os patriarcas, depois vem a lei mosaica. Você vai entender que só na época de Moisés, quando a maldade havia se espalhado sobre a terra, estou falando um pouco pausado para você entender isso, apenas na época de Moisés, quando a maldade havia se espalhado sobre a terra, Deus fez tentativas de novamente voltar a conversar com o ser humano. O ser humano não quis. Por quê? Porque teve medo
O medo foi ativado lá no princípio. Quer voltar para o plano original? Desative o medo. O medo que foi ativado impede as pessoas de ouvir Deus. Agora você vai perceber que só quando o homem atingiu um estado de maldade dentro do coração dele, é que Deus estabeleceu a lei mosaica, a lei de Moisés. A lei foi uma tentativa de Deus para frear seres humanos que estavam desencadeando o mal sobre a terra e não queriam ouvir o Espírito. Volto a repetir, a lei foi estabelecida como uma tentativa para frear a malignidade de sobre a terra. Ou seja, no local onde não existe consciência, precisa-se de regras, precisa-se de lei. Num ambiente onde não existe comunhão, precisa-se de regras. Se você tem comunhão com o Pai, logo está fora das regras. Por quê? Porque você vai ser dirigido pelo Espírito, conduzido pelo Espírito. E uma pessoa que atingiu a comunhão no Espírito, aleluia, vai ter consciência da totalidade. Ela vai saber que aquilo que ela faz não prejudica só a si mesma. Prejudica a humanidade, prejudica o universo, prejudica toda a criação. Fere a consciência de Deus. Uma pessoa que está em unidade, ela não fere a consciência universal. Ela não faz para os outros aquilo que ela não quer para elas. Aí você vai entender as orientações de Jesus. O que você quer para você, faça para os outros. O que você não quer para você, não faça para os outros. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então a lei foi uma tentativa, foi um meio para frear a decadência do pecado. A lei foi um método estabelecido para colocar freio, para conduzir a Cristo, conforme diz Paulo. Agora, Jesus ele vem e ele reestabelece a nossa unicidade. Jesus ele vem e nos liga novamente ao Pai. Jesus ele vem e nos leva de volta ao Éden. Jesus ele vem e nos oferece de volta a árvore da vida. Jesus ele vem e nos dá a oportunidade de matar a velha natureza, de sair da natureza adâmica e adentrar a natureza dele. Jesus ele vem e pede: ei, se torne como uma criança, volte à inocência. Você vai entender que no estado de inocência não havia leis, não havia lei mosaica. Aí você vai entender os processos de restauração e de salvação do ser humano, aonde Paulo lhe diz que todo escrito de dívida que foi cravado na cruz, toda dívida que era contrário foi cravado na cruz. Aí você vai ver o entendimento de Pedro, que diz que não ia colocar sobre os gentios um fardo que nem os judeus puderam carregar. Aí você vai entender sobre a lei do espírito de vida. Para você desativar a iniquidade, você precisa ativar a lei do espírito de vida. Tudo isso foi um ensino. Agora vamos pegar uma didática. Se você quer voltar ao seu estado original, o caminho é voltar a ser criança. Por quê? Porque criança é inocente. Criança não julga. Por mais que eles brigam, mas daqui a pouco eles já fazem as pazes, porque o que impera no coração de uma criança é a pureza e o amor. Então, se você quiser escrever, escreve. Se torne como uma criança. As pessoas que mais vivem no ego são aquelas pessoas que dizem: eu sou,
eu sei, eu sou o cara, eu sou melhor do que todo mundo, eu tenho. Isso são operações de ego. No reino de Deus, queridos, a frase que se manifesta lá não é eu tenho, eu posso, eu quero, é meu. As frases lá é façamos nós. Nós temos consciência, quando você se desperta, você tem consciência de que você não faz nada sozinho. Se eu estou falando aqui, primeiro, existem pessoas me ajudando. Existem vocês que estão conectados para me ouvir, senão eu não teria espaço para falar. Então aqui já é nós, é a consciência desse plano. Agora, tendo uma consciência expandida nas regiões espirituais, você vai entender que eu não estou falando sozinha. Como disse Jesus, olha a consciência de Jesus, o Pai que está em mim é que faz essas obras. Nós temos consciência que se nós estamos vivos é porque o fôlego de vida que o Pai nos deu está aqui fluindo. Meu coração está pulsando porque o fôlego de Deus está aqui. Então façamos nós. Começa por mudar esta consciência. Vai sair de casa? Pai, vamos. Uma consciência de que você não está sozinho. Deus está contigo. Os anjos caminham ao teu lado. Então quando você sai para o seu trabalho, você não vai sozinho. Se você está dentro da sua casa agora, você não está sozinho. Você não está sozinha. Então assim, eu comece a voltar o estado de inocência. Se torne como uma criança. Mas uma criança inocente mesmo. Quando você fizer isso, você vai começar conscientemente a desligar o seu estado mental que foi padronizado pelo Matrix. Como que você faz isso? Como apóstolo aqui eu desligo esse adulto externo para ativar uma criança no meu interior? A criança espiritual. Porque você vai nascer como criança no reino do Espírito. Ainda que essa criança, à medida que as habilidades espirituais vão se desenvolvendo, essa criança ela vai também se tornando adulta espiritual. Então você precisa desligar o adulto externo e ter comunhão no teu interior para você conhecer a criança espiritual que existe dentro de você. Uma criança que talvez está carente, porque você não está dando atenção para ela. Como que você faz isso? Marca lá. Para tornar a ser criança. Comunhão. Sabe por que a comunhão te leva a ser criança? Porque a criança, quando ela está sozinha, ela conversa. Né? Ela conversa, ela se gesticula, ela isso. Quando você estiver em comunhão, buscando conhecer essa criança interna que há dentro de você, você vai se sentir como criança. Poxa, eu estou sozinho, eu estou falando sozinho, eu estou ouvindo alguém falar aqui, mas eu estou sozinho. Na verdade, o primeiro contato será com você mesmo. Depois que você acessar a criança, o teu espírito, através do ser que existe dentro de você. Então coloca lá, comunhão, cultivar um jardim, comunhão, seja um observador. Quando você fechar os seus olhos e se conectar no Espírito, comece a observar o que se passa no mundo espiritual. Interessante que no exato momento que você fecha os seus olhos e você ativa a criança interior, você começa a ver as realidades espirituais, você começa a ter visões, você começa a ouvir voz de anjos, você começa a ouvir a voz do Pai. Então, coloque lá, voltar a acessar a minha criança interior, comunhão com o Pai. Me tornarei um observador. Você vai agora, no momento em que você está observando, você vai fechar os olhos para esse mundo. Lembra-se que quando Adão caiu, ele abriu os olhos para esse mundo.
certo? Abriu os olhos para essa realidade. Então agora você vai fechar os seus olhos para essa realidade e vai acessar a visão interior e se torne um observador. Veja o que se passa no reino espiritual. Outra coisa, deixe o julgamento. Para você sair do modelo da árvore do conhecimento do bem e do mal, você tem que deixar o julgamento. Você não vai julgar as pessoas mais por aquilo que elas fazem. Lembre-se que o acusador é o inimigo das almas. Deixe de julgar as pessoas. A Bíblia diz: não julgueis para não ser julgado. Com a mesma medida com que você julgar, você será julgado. Então, quando você julga, você está apenas aumentando sentenças sobre a sua própria vida. Então, deixe o julgamento. Segunda coisa, desligue o modelo padronizado de processos cognitivos no seu cérebro. O ser humano, através do processo cognitivo do cérebro, ele passou a ser analítico. Você passou a analisar o que é bem, o que é mal. Alguma coisa acontece na tua vida, você diz, isso é mal, aí começa a reclamar porque isso aconteceu, porque isso aconteceu, porque isso aconteceu, porque isso aconteceu, porque não era para acontecer. Isso só vai fazer com que você fique preso na natureza adâmica. Porque você está identificando. A parte analítica do teu cérebro está tentando te dizer que isso é bom e isso é ruim. Está dizendo que algo é bom e que algo é mal. Para você se conectar à unicidade, para você se conectar a uma só frequência, que é a frequência divina, você precisa aos poucos tirar esse processo de análise cognitiva. Você precisa voltar ao estado de unicidade, o qual existia no jardim. Qual? Onde tudo era muito bom. Aconteceu algo que antes você julgava ruim? Aconteceu porque tinha que acontecer. São energias que estão no seu corpo que precisam vir para fora. E quando você chegar ao estado zero energético, você se alinhou com o Pai. Agora, digamos que você saiu ali fora, vou dar um exemplo, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Você saiu de dentro da sua casa e lá no quintal da tua casa você tropeçou. Você levou um tropeçou. E quando tropeça dói. Aí você dá um grito e diz, nossa, que isso é ruim, porque isso tinha que acontecer comigo. Agora o meu dedo ficou inchado, o meu dedo tem uma ferida, isso. Aí você começa a espraguejar e murmurar. Isso é o quê? Você tem um padrão cognitivo, você tem uma análise no teu cérebro de que o tropeção é ruim. Aí você vai dizer assim, apóstolo, mas é ruim. Fisicamente é ruim. Aí está a mente renovada. Aí entra a mente de Cristo. Aí entra a mente de Cristo, querido. Sabe por quê? Porque se você saiu da tua casa e levou um tropeção lá no quintal, sabe por quê? Porque existia uma energia ativa que precisava explodir. Fisicamente foi um tropeção, foi ruim, foi mal. Mas espiritualmente você se livrou de uma energia que estava dentro de você. Aí você vai entender o porquê dos acidentes, o porquê de quando você começa a quebrar louças com muita frequência. Não estou falando de quebrar uma xícara esporadicamente, mas você já parou para pensar que quando você começa a quebrar copos, parece que é uma sucessão de copos? São energias que precisam ser liberadas. Olhando pela ótica espiritual, eu estou me esvaziando de algo que não presta. Ainda que fisicamente teve danos. A partir do momento que você acessar a consciência espiritual, você não vai ter nada mais como ruim, mas como algo que precisava acontecer. Lembra da palavra de Paulo? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho certeza que muitas pessoas nunca entenderam esse versículo, mas hoje você está entendendo. Tudo coopera para o nosso bem. Agora, esse bem acontece numa análise geral.
O bem que acontece para mim acontece dentro de uma dimensão cósmica, dentro de uma dimensão global, dentro de uma dimensão universal. Porque o bem que acontece comigo está correlacionado com outras pessoas, com outros seres, com processos de toda a criação. Deus não trabalha de forma, eu vou paparicar esse filhinho, os outros que se explodam. Isso é coisa de religioso. Por mais que aqueles filhos que mais se aproximam de Deus vão receber coisas fortes, porque se aproximaram de Deus, mas Deus não tem preferidos. Ainda que Deus tenha filhos chegados. A visão do Pai é amor a todos. Agora, quando um filho corresponde a esse amor, o próprio filho receberá os privilégios da casa do Pai. Agora, porque os outros não estão recebendo, não significa que eles não são amados. A única coisa que faz com que eles não recebam é porque eles não estão acessando o ambiente do jardim, onde tudo é muito bom. Eles não estão acessando o ambiente do jardim, aonde se precisa-se de comunhão. Sabia que Deus, como disse Jesus deixou todos os códigos. O Pai faz com que o sol nasça sobre justos e injustos. Porém, muitas pessoas, a bênção chega, mas elas estão bloqueadas para a bênção. Elas não recebem a bênção. Elas não recebem o favor do Pai. Então, queridos, quando nós começamos a desfrutar mais de Deus, é por isso que a Bíblia diz, né? Vinde e provai que o Senhor é bom. Vinde e provai que o Senhor é bom. Agora, digamos que a frequência de Deus sempre é essa. Bondade, amor, benignidade, benevolência, compaixão. Essa é a frequência divina, essa é a frequência de Deus. Porém, na dualidade, na briga de naturezas, é o ser humano que manifesta toda essa incoerência que vemos no mundo hoje. A briga, a batalha espiritual que as pessoas passam está na mente delas. Está na mente delas. E para nós sairmos, né, dessa batalha energética, dessa batalha de naturezas, de frequência, nós precisamos novamente voltar pelo caminho que saímos. Aleluia! Voltando lá para as dicas que eu estou dando para vocês. Deixar o julgamento. Começar a ver tudo o que acontece na sua vida, não na questão forçada, tá, queridos? Eu estou passando, mas isso precisa vir de dentro para fora. Não comece a fazer o jogo externo de tanto faz como tanto fez, não. Isso é uma questão de consciência. A sua consciência espiritual vai começar a ver tudo como algo que é bom para você. Se aconteceu isso, é porque, por exemplo, deu o exemplo da topada aqui, uma energia que estava ali dentro explodiu. Então isso é bom. Você se livrou de uma carga energética que ia trazer danos para você. Ah, o pé, a sua natureza divina, o poder de Deus que habita em você, faz com que o ferimento saia. Agora, se você ficar ali pragueando o ferimento, aí ele vai inflamar, vai infeccionar e vai... Lembra-se que os antigos, quando não tinha medicina, eles se machucavam e o corpo era curado. Me lembro que quando eu era criança, que a gente se cortava, aquele ferimento ele fechava. O poder que existe, o poder de Deus que existe em nós faz com que isso aconteça. Tá entendendo? Outra coisa, desligue o medo e se conecte à frequência do amor. O medo entrou lá no Éden, logo após a queda. O julgamento entrou lá no Éden, depois da queda. Como, apóstolo?
Adão foi a mulher. Aí a mulher foi a cobra. Quando nós nos tornamos conscientes no espírito, nós deixamos de culpar as outras pessoas, nós assumimos conscientemente as coisas. Ainda que foi a outra pessoa, mas a consciência de uma pessoa que está regenerada, ela não vai acusar. Se aquela pessoa fez o mal para mim, conforme disse Jesus, ore por ela. Se aquela pessoa te amaldiçoou, abençoe ela. Então deixe o julgamento, porque o julgamento entrou no Éden, depois da queda. Deixe o medo, porque o medo entrou depois da queda. Comece a se conectar às frequências de Deus. Foi por isso que Jesus falou a respeito do amor. E Jesus disse que o mandamento que sobressai e que governa é o amor. Paulo disse que tudo vai passar, mas o amor permanece. Porque dentro do universo que governa tudo, a maior virtude, a maior potência é o amor. Até que sejamos todos um. Então, queridos, o fato é que nós precisamos decidir e começar hoje. Dei códigos, dei exemplos, dei versículos bíblicos. Estudem Jesus. Mantenham uma comunhão plena com o Espírito de Deus. À medida que você tem comunhão, falando agora de forma resumida, à medida que você tem comunhão com o Espírito de Deus, a natureza humana agora começa a se fundir com a natureza divina. E aquela que, se você alimentar mais a natureza divina, daqui a pouco há uma fusão. E a sua genética é modificada. Você passa a ter o DNA divino. Amém? Queridos, ficamos aqui quase 2 horas. Eu pensei assim, a live hoje vai ser rápida. Mas o Espírito moveu. Eu espero ter te abençoado com esse entendimento. Não pense que é algo difícil. Didaticamente pode ser difícil. Mas a sua consciência espiritual só precisa ativar os códigos e desenvolver. A única coisa que eu oriento a você, não se esqueça. Se você ainda não tem o hábito de ter tempo com Deus de qualidade, comece a ter. E tempo com Deus significa, inicia-se, melhor dizendo, a passar tempo sozinho. Quando você aprende a conviver consigo mesmo, você acessa os códigos divinos, você passa a conhecer você mesmo e você depois passa a conhecer o padrão comportamental das outras pessoas e você passa a respeitá-las, tá? Deus abençoe, um beijo no seu coração. Estarei descendo esse conteúdo para o YouTube, peço que vocês compartilhem depois com os seus amigos, com familiares, ajude esse material a expandir-se. Um abraço.